Hawkins, Indiana. Uma cidade pacata onde o governo esconde segredos no subsolo e monstros tentam invadir a nossa realidade. A gente assiste e pensa, nossa, que genialidade. Mas e se eu te dissesse que a única ficção ali são os monstros? Hoje, no quarto andar, nós não vamos falar sobre teorias. Vamos ler os documentos que eles tentaram queimar. Stranger Things furou a bolha. Muita gente assinou o streaming só pra ver a série. Mas um dos maiores erros das pessoas é achar que o entretenimento é apenas ficção, que não reflete a realidade em nenhum momento. Esse tipo de pensamento é bem ingênuo, na verdade. O laboratório de Hawkins existiu, o Dr. Brenner existiu, e eu vou te provar que o mundo invertido não é um lugar escuro. É o sistema em que você vive, come e obedece. Começamos pelo pai de todas as conspirações, o projeto MKUltra. Calma, não sai do vídeo ainda. Eu não vi falar o quanto Stranger Things foi baseado no projeto Montauk, que é uma teoria da conspiração sobre o projeto MKUltra. Eu vou ainda mais a fundo, mas para aqueles que não conhecem, já é sabido pelo público que Stranger Things é baseado na famosa teoria do projeto Montauk. Aquela história de controle mental e viagem no tempo em Long Island. Hoje em dia, todos sabemos que não era apenas teoria, pelo menos a parte do controle mental. Em 1977, cerca de 20 mil documentos financeiros da CIA foram recuperados. Eles provam que o governo americano gastou milhões para quebrar a mente humana. Dr. Owen Cameron, financiado pela CIA através do Subprojeto 68, operava num hospital no Canadá. O método dele era brutal. Ele colocava pacientes em coma induzido por meses e aplicava eletrochoques 75 vezes mais fortes que o normal. O objetivo era despadronizar a mente. Pessoas entravam para tratar de problemas sérios como depressão pós-parto e saíam sem saber quem eram, como bebês recém-nascidos. Provavelmente agora você deve estar traçando alguns paralelos, né, com o que você lembra da série, como o processo de terapia de choque que a mãe da Eleven passa, que destrói a mente dela, colocando ela presa em diversas memórias que nunca saem da mente dela. Ou o fato do Dr. Owen Cameron ser muito parecido com o Dr. Brenner. Bom, infelizmente as coisas não terminam por aqui. Na operação Midnight Climax, agentes da CIA alugavam apartamentos em Nova York, instalavam espelhos falsos e contratavam, as do job, para drogar os clientes com LSD, sem eles saberem. Eles assistiam tudo. George White, o chefe da operação, escreveu numa carta que se sentia um herege, mas que tinha se divertido muito com tudo aquilo. E depois de tudo isso, eu acho muito engraçado ver que mesmo essas teorias da conspiração tendo se provado verdade, as pessoas ainda hoje acreditam fielmente nas narrativas oficiais e julgam sem pensar duas vezes qualquer questionamento como coisa de maluco. Mas você acha que as mentiras acabam por aqui? Essa é só a ponta do iceberg. Nos anos 70, a Nestlé enfrentou um grande problema: a diminuição na taxa de natalidade no mercado rico. A solução então foi criar clientes na África e na Ásia. E então surgiu uma das campanhas mais perversas da história. Eles contrataram vendedoras, vestiram-nas com uniformes brancos, impecáveis, e as chamaram de Milk Nurses. Então elas invadiam a maternidade em países pobres, fingindo ser profissionais de saúde, e davam conselhos. Conselhos do tipo: o seu leite é fraco, nosso leite é rico e moderno. Mas o golpe de mestre era biológico. Elas davam amostras grátis o suficiente para durar apenas alguns dias. E aí estava a armadilha. A produção de leite materno depende da sucção do bebê. Se o bebê usa mamadeira por uma semana, o leite da mãe seca. Então, quando a amostra acabava, a mãe não tinha mais leite próprio. Ela estava biologicamente refém de um produto caro.
Sem dinheiro, essas mães diluíam o pó com água, mas muita água, para poder render o produto. E a água dos rios era contaminada, então o resultado foram bebês morrendo de desnutrição e diarreia. Um relatório da época chamou isso de The Baby Keeper. Em um tribunal da Suíça, o juiz Jürgen Solberger declarou na sentença que se a Nestlé quer evitar a acusação de conduta imoral, ela deve mudar os seus métodos. Eles sabiam, eles lucraram, eles continuaram e não receberam nenhuma punição equivalente. Agora você pode pensar, mas isso é horrível. Ainda bem que aqui no Ocidente as coisas são mais civilizadas. Nunca que a ciência ia deixar isso acontecer com a gente. E se eu te dissesse que a base da sua alimentação foi decidida numa sala de reunião e não num laboratório? Não tá acreditando, né? Em 1967, a indústria do açúcar pagou o equivalente a $50.000 para que 3 cientistas de Harvard pudessem publicar um estudo culpando a gordura e inocentando o açúcar. E foi assim que você foi enganado 2 vezes. Primeiro, ao tirarem a gordura, a comida ficou sem gosto. A solução? Entupir tudo de açúcar. O resultado? Sua insulina dispara e seu corpo inflama. Mas a culpa é do alimento mais inocente do que um papagaio que não sabe o significado real das palavras que ele repete. O ovo. Por décadas te disseram para evitar o ovo e a carne vermelha por causa do colesterol. O que esqueceram de te avisar é que a maior parte do colesterol no seu sangue é produzido pelo seu próprio fígado e para reparar células. O colesterol que você consome tem pouco impacto, cerca de 30 a 20% de todo o colesterol no seu corpo. O resto é tudo produzido pelo seu fígado. Sem contar que altos níveis de colesterol significa alto nível de imunidade, já que eles são usados para reparar células. E aqui entramos na maior mentira de todas. Se você pesquisar no Google agora, você vai ler que a gordura saturada aumenta o LDL, o tal colesterol ruim que você aprendeu na escola. Mas a bioquímica moderna sabe que o LDL não é uma coisa só. A gordura saturada do ovo e da manteiga aumenta o LDL padrão A. Ele é grande, fofo e inofensivo. O verdadeiro vilão, na verdade, é aquilo que te venderam como saudável, os óleos vegetais. Seja ele de soja, milho, canola, entre outros. São ricos em ômega 6. Quimicamente, eles são instáveis. Quando você cozinha com esse óleo, ele reage com o oxigênio. Ele enferruja dentro de você. Isso cria toxinas chamadas de oxalons e geram o LDL padrão B, pequeno, denso e oxidado. E é esse colesterol oxidado pelos óleos vegetais e pelo açúcar que aumenta os casos de infarto. E a margarina? Primeiro nos venderam a gordura trans. Quando descobriram que matava, mudaram para a gordura interesterificada. Parece complicado, né? Mas basicamente eles usam química para rearranjar as moléculas do óleo e deixá-las sólidas. Estudos iniciais mostram que isso pode aumentar o açúcar no sangue e inflamar o fígado tanto quanto a gordura trans. Você não passa de um cobaia nessa nova experiência. Até o mundo fitness caiu nessa. Whey protein? Historicamente, o soro do leite era lixo industrial da produção do queijo. Era poluente. A indústria descobriu que podia secar, colocar sabor e vender como ouro. Eles te convenceram que um pó processado é melhor que um bife rico em nutrientes reais como zinco, ferro e creatina. A ciência nutricional moderna não é sobre saúde, é sobre transformar subprodutos baratos em lucro caro.
Se o governo quebra sua mente e as empresas quebram sua saúde, quem protege tudo isso? E então chegamos ao topo da pirâmide, a parte mais misteriosa para nós que somos pessoas comuns, e a parte mais importante do vídeo, que mostra como existe um grande ecossistema girando por debaixo dos panos e nós não temos a menor ideia. O caso Jeffrey Epstein. A mídia vendeu uma história de um milionário excêntrico, envolvido com coisas absurdas, que eu acho que você já tem noção de alguma dessas coisas. Mas a ilha de Little St. James tinha túnel, templo estranho e câmeras vigiando até os quartos. Isso não era uma casa de prazer, era uma central de inteligência. O objetivo real não era o prazer, era o compromate, a chantagem internacional. Epstein não gravava só celebridades. E-mails vazados mostram que ele se comunicava com os russos, oferecendo explicações valiosas sobre Donald Trump antes da cúpula de Helsinki. Existe uma forte teoria baseada nos Crane Papers de que Epstein sabia exatamente qual era o material comprometedor, o famoso compromate que Vladimir Putin tinha sobre Trump. Aquela tal famosa foto da relação entre Trump e Bill Clinton. Acho que você já tá ligado, né, do que eu tô falando. Epstein agia como um corretor de informações entre o Ocidente e o Oriente. Ele sabia os segredos de todo mundo. Bill Clinton, os ex-presidentes dos Estados Unidos, que viajou inúmeras vezes no Lolita Express e tentou esconder a proximidade da relação. Temos o príncipe Andrew, acusado diretamente de abuso, que foi protegido pela coroa até não dar mais, e até a ciência foi comprada. Um e-mail bizarro revela que Epstein, oferecendo uma recompensa financeira para quem conseguisse refutar o boato de que o físico Stephen Hawking participou de uma outra com menores na ilha. Documentos e fotos liberados recentemente mostram um edifício conhecido como o Templo. A mídia chamou de ginásio, mas ele tinha portas com traves externas e uma arquitetura fortificada, sugerindo um propósito duplo de contenção e ritual. Mais perturbador ainda foi encontrar uma sala contendo uma cadeira de dentista antiga, estofada em amarelo mostarda, cercada por máscaras faciais masculinas penduradas na parede. Isso até me lembra a franquia de filmes de terror, O Albergue. Claro que aquilo não era uma sala para tratar de problemas odontológicos. Isso é consistente com cenários de condicionamento psicológico e indução de trauma controlado, muito similar ao que vimos no MKUltra. Isso me lembra até muitos exemplos de personagens de desenhos animados ou filmes que têm medo, até que quase incondicional, de dentistas ou de estar em cadeiras de dentista. E não para por aí. Na biblioteca da ilha, encontraram um quadro negro com um mapa mental manuscrito por Epstein. As palavras centrais não eram dinheiro ou... era decepção e poder. Ele se via como um filósofo rei operando acima da moralidade. A ilha possuía uma rede de túneis subterrâneos e logística que permitia mover cargas, suprimentos e até mesmo seres humanos, sem serem vistos da superfície. Até que ele se tornou um problema. Epstein morreu na prisão sob circunstâncias impossíveis, câmeras desligadas, guardas dormindo. O legista Dr. Mitchell Baden disse que os ossos quebrados no pescoço dele eram prova de estrangulamento e não de suicídio. E os arquivos e registros da ilha? O FBI levou computadores, fitas, discos rígidos. Então, onde eles estão? Onde estão essas imagens? O silêncio é a resposta. E não pensem que isso se resume a só pessoas da política. O padrão continua. Olhem para P. por exemplo. O padrão é idêntico. Festas coagidas, as freak-offs, uso massivo de drogas,
manter as vítimas obedientes por dias e 1000 garrafas de óleos de bebê para facilitar em escala industrial. E claro, as gravações. Didi gravava tudo para garantir o silêncio de Hollywood. A resposta é dura. O mundo invertido é um sistema blindado, onde a elite se protege e a ciência é comprada. Eu não quero criar nenhum tipo de revolução aqui. Eu não quero te deixar paranoico, achando que você não pode confiar em ninguém. Fique longe de tudo e todos. Eu sei que, mesmo se o buraco for mais embaixo, e eu acredito que seja, do que adianta eu te provar tudo? O que eu ganharia com isso? Nada. Vai muito além de quem sabe da verdade ou quem não sabe da verdade. É sobre propósito. É sobre quem escolhe viver uma mentira, se desvalorizando e desvalorizando as pessoas ao seu redor, ou quem busca sentido na vida. Bom, eu sou o João e esse é o Quarto Andar.